Obrigado por continuar na parte 4. Na parte 3, nós acompanhamos que é possível forjar fragmentos e entregar eles por fontes diferentes, de forma a interferir na imagem de realidade que é produzida. Que é possível forjar fragmentos e entregar eles por fontes diferentes, de forma a interferir na interpretação que as pessoas fazem da realidade, interferindo na percepção delas. Que é possível fazer com que elas interpretem a realidade a partir de coisas falsas e fazer com que elas passem a buscar confirmações para coisas falsas e fazer com que elas encontrem e estimular elas a continuar encontrando. Mas para compreender o cenário das fake news, 5 pontos são fundamentais. Primeiro, que nós não devemos abordar as fake news como informações avulsas, isoladas, desconexas. Nós precisamos ter atenção no que elas estão produzindo no seu conjunto, o efeito que estão produzindo conjuntamente nos consumidores. Precisamos ter atenção na realidade que está sendo forjada para esses consumidores. Segundo, que nós não devemos abordar as fake news nos perguntando: será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é falso? Porque fazer isso nos coloca na obrigação de ter as habilidades necessárias para conseguir constatar aquilo que for falso, para assim a gente poder descartar e não ficar sob o efeito daquela informação. Se a gente não tiver as habilidades necessárias para constatar que aquilo é falso naquele momento, a gente não vai conseguir descartar a informação, vai ficar com ela. E a gente vai ficar, no mínimo, em dúvida, sob efeito da informação. E logo vão surgir novas informações que vão confirmar aquela informação, reforçar ela, nos deixando cada vez mais convencidos daquilo que está sendo transmitido e comunicado. O terceiro ponto é que a gente não deve abordar as fake news como informações falsas, não apenas porque a gente pode não ter as habilidades necessárias para constatar e conseguir descartar, mas é que ser falso é uma característica secundária das fake news. A característica principal é serem informações convertidas em evidências de uma realidade forjada, que não existe. E essas informações podem ser de 3 tipos. Podem ser falsas, nem verdadeiras e nem falsas, e algumas verdadeiras. E isso é difícil e complexo para a gente lidar, porque nós não estamos acostumados a encontrar a realidade confirmando coisas que não são verdadeiras, em diferentes momentos, em diferentes lugares e em diferentes formatos. E essa é exatamente a diferença entre mentiras e fake news. É que mentira a gente pode até encontrar. Elas existem na realidade, no mundo, mas a gente não encontra as mentiras sendo confirmadas, reforçadas em diferentes lugares, em diferentes momentos e em diferentes formatos. E assim, chega o momento em que elas não conseguem mais explicar para si mesmas como pode que aquilo não seja verdadeiro. Como é possível que existam tantas evidências e essa coisa não seja real? Com o tempo consumindo essas informações, vão se sentindo cada vez mais convencidas. E quando se sentem convencidas e passam a agir a partir desse convencimento, acreditam que estão apenas buscando o seu próprio bem, o seu próprio interesse, a sua própria vontade. Mas o que fica claro também é que quem é responsável está camuflado, fazendo de conta que está apenas assistindo, acompanhando, até que chegará o momento em que será solicitado que use as suas capacidades para impedir que a pessoa ladra e alcoolista assuma. O ponto 4 é que a checagem é importante, mas ela não pode resolver o problema das fake news, por 2 motivos. O primeiro é que dos 3 tipos de informação utilizados como evidência dessa realidade forjada, a checagem só pode abordar as falsas, o que significa que 2 dos 3 tipos passam direto pela checagem. Não podem ser abordados, o que nos deixa em uma grande desvantagem. Mas o segundo problema é que só podendo abordar um dos tipos,
aquilo que é abordado é um elemento secundário. A coisa falsa. Quem consome essas informações jamais encontra uma checagem dessa realidade. Jamais encontraria uma postagem dizendo não é verdade que a pessoa 1 foi pega no antigo trabalho, foi liberada, não aprendeu nada, veio para cá, está fazendo a mesma coisa, que ela bebe e que ela está mancomunada com os outros e assim por diante. Primeiro, porque seria um número muito grande de informações para se colocar em uma postagem só. Mas segundo, porque a experiência de cada pessoa que está consumindo é personalizada, é singular. Então, as informações específicas que estão fazendo efeito sobre cada uma delas faz com que o conjunto também seja bastante personalizado. E, portanto, a checagem também precisaria ser uma checagem personalizada para cada pessoa. E aqui nós temos o problema da falsa dicotomia, que é quando nós pressupomos que existem apenas duas possibilidades. Ou algo é verdadeiro ou algo é falso. E que se eu então descartar todas as informações que são falsas, aquilo que vai ficar é algo verdadeiro. Mas como nós acompanhamos, descartar as informações que consegue identificar como falsas não significa que aquilo que fica é algo verdadeiro. Ainda resguardam a mesma coesão entre si, ainda constroem a mesma realidade, ainda fabricam a mesma realidade forjada. Não é suficiente descartar aquelas que são falsas. Se a pessoa encontrasse a checagem que diz que o setor de vigilância não flagrou a pessoa pegando o material do escritório, ela ainda poderia continuar acreditando nessa realidade forjada. Porque ela poderia dizer, bom, mas talvez eles tenham combinado de dizer que não é verdade. Ou dois, ela poderia dizer, bom, isto não é verdade. Este aqui fato não é verdadeiro. Mas e os outros? Percebe? Essa realidade forjada prevalece. Ela não precisa de nenhuma das informações que são utilizadas. Essas informações existem apenas para produzir um efeito nos consumidores. O ponto 5 é que o que faz com que isso funcione não é o fato de ser uma empresa, mas é um formato, uma fórmula. Consiste em identificar tópicos sensíveis de um grupo e forjar evidências, utilizando informações falsas, informações que não são nem verdadeiras nem falsas, e informações verdadeiras, para forjar um cenário no qual a pessoa 1 está colocando em risco, ameaçando aquilo que é importante para esse grupo. E então se apresentar como uma pessoa que está vendo o perigo e que vai impedir esse grande mal. E é possível empregar essa fórmula em diferentes grupos ao mesmo tempo, de tal modo que é possível que a mesma pessoa 1 seja a pessoa 1 para o grupo 1, para o grupo 2 e para o grupo 3, e que a pessoa que está vendo e que vai impedir e vai defender esse tópico sensível seja também a mesma pessoa para o grupo 1, para o grupo 2 e para o grupo 3. E em cada um desses grupos, os consumidores, as pessoas com aquela sensibilidade, vão encontrar evidências forjadas compostas por informações que são falsas, informações que não são nem verdadeiras e nem falsas, e também informações verdadeiras que constroem um cenário no qual a pessoa 1 está ameaçando e colocando em risco aquilo que é o mais importante para aquele grupo. Bom, na parte 1, a gente analisou um pouco sobre epistemologia, teoria do conhecimento. Na parte 2, nós acompanhamos o processo da nossa percepção e como nós podemos construir a nossa imagem de realidade. E agora, para a gente entrar na parte 4, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre metafísica. A filosofia se faz muitas perguntas, perguntas sobre todo tipo de coisa. E existe uma pergunta bastante comum: o que algo é? Mas existe uma forma um pouco diferente de fazer essa pergunta. O que é que faz com que algo seja aquilo que é? Por exemplo, imagine o que é que faz com que alguém seja alto. Imagine um cenário no qual extraterrestres sobrevoam o nosso planeta, aterrissam, se direcionam até a gente
e cada um deles tem 3,20 m. Nós olhamos para eles e dizemos: Nossa, vocês são altos. Mas eles não sabem o que é ser alto. Todos eles têm exatamente a mesma altura. Nós pensamos: vamos mostrar uma imagem de uma pessoa alta para eles. E aí eles vão entender. Pegamos uma imagem e mostramos. Mas eles não conseguem identificar qual parte daquela imagem é o alto. É o braço, é a perna, é o rosto, é o contorno. Eles não conseguem identificar. Então a gente pensa: já sei, vamos mostrar um monte de pessoas altas para eles. A gente mostra e eles continuam sem entender. Quais daquelas características são o alto? É nesse momento que a gente se dá conta que ninguém é exatamente alto e que ser alto é uma característica relativa. Uma pessoa pode ser alta em um lugar, em uma cidade, em um estado ou em um país, e ser baixo em outro. Isto significa dizer que ser alto é ser alto em relação a alguém mais baixo. E ser baixo é baixo em relação a alguém mais alto. Conscientes disso, a gente pega uma imagem com várias pessoas baixas e uma pessoa alta. A gente aponta para a pessoa alta e diz alta, aponta para as pessoas baixas e diz baixas. Então apontamos para eles e dizemos altos e apontamos para nós dizendo baixos. E então eles conseguem compreender. Percebe? Por contraste e oposição, é possível comunicar uma informação, mesmo talvez que ela não seja verdadeira. Afinal de contas, talvez a imagem daquele homem tenha sido esticada, aumentada. Talvez ele fosse até mais baixo que aquelas pessoas que foram mostradas como sendo pessoas baixas. Mas foi possível produzir uma informação e foi possível que essa informação fosse compreendida e assimilada. Mas não apenas sobre ser alto. A gente poderia se perguntar o que é que faz com que uma casa seja uma casa? É o material? É a localização? É a quantidade de portas, janelas, sacadas? Não. A gente sabe que esses elementos todos podem variar e uma casa continua sendo uma casa. Então a pergunta que a gente quer se fazer aqui é o que é que faz com que uma fake news seja uma fake news, independentemente do número de portas, janelas, sacadas, do formato, da localização. Bom, e como todas as coisas do mundo existem em contextos, vamos produzir um cenário para a gente poder compreender o que são as fake news. Imagine um cenário qualquer, um dia qualquer. Uma jornalista investigativa posta uma reportagem na qual está dito que um político X não separou verbas para obras no município, na região. Eu, então, identifico aquela matéria, pego o meu telefone, o meu carro, encontro uma região e começo a gravar, dizendo o seguinte: Tá aí, né? Estão dizendo que o político X não tem obra, não é mesmo? Não dê ouvidos a eles, político X. Continue com um bom trabalho daí, que a gente cuida daqui. Deus abençoe o senhor. eu, então, faço o login em uma conta falsa, coloco esse vídeo e na legenda do texto eu coloco: compartilhe a verdade que eles não mostram. Compartilho e peço para os meus associados para compartilharem nos seus grupos. O seu João está ali no seu horário de trabalho, mas está no momento de distração, ele pega o telefone, vai olhar ali num dos grupos, percebe que alguém botou alguma coisa, ele está olhando aqui, olhando ali, e ele abre uma postagem. E a postagem diz o seguinte: Tá aí, né? Estão dizendo que o político X não tem obra, não é mesmo? Não dê ouvidos a eles, político X. Continue com um bom trabalho daí, que a gente cuida daqui. Deus abençoe o senhor. o seu João acha um pouco estranho, ele não sabe muito bem do que se trata, mas ele pensa: mas por que alguém ia dizer que o cara não tem obra se está ali, ó? Ali está a obra.
Sei lá. Vai para a próxima postagem. Um pouco mais tarde naquele dia, ele encontra aquela matéria que diz que o político X não tem obras. O seu João acha estranho. Mas por que alguém ia mentir que o cara não tem obras se eu acabei de ver que ele tem obras? Mas eu também não me importo com isso, ele pensa. O seu João vai para o almoço, vai para o trabalho, vai com a família mais tarde, janta, assiste filme, série, e no outro dia vai para o trabalho de novo. No dia seguinte, eu pego uma foto do político X e faço um pôster. Nele eu digo o seguinte: 7 dias atrás, o político X deu 30 dias para os veículos de imprensa devolverem os bilhões sonegados. Na legenda da postagem, eu escrevo assim: agora está explicado. Mais uma vez, eu encaminho para os meus associados e eles encaminham para os grupos. E pessoas lá também compartilham com seus contatos. E essa postagem percorre os mesmos caminhos, os mesmos percursos. E chegam de novo no seu João. O seu João está no trabalho e quando está ali fazendo uma pausa ou outra, ele vai olhar o telefone, ver o que tem, alguma notícia, alguma informação, e ele esbarra nessa informação. O seu João lê a postagem e se dá conta de uma coisa. E a pergunta que a gente se faz agora é: do que foi que o seu João acabou de se dar conta? O que foi que ele entendeu? Para a gente responder isso, a gente vai fazer uma análise das duas postagens. Fazendo uma pergunta simples: qual é a fake news da postagem 1? Aquela em que eu peguei o telefone e andei, encontrei uma ponte e filmei. Léo, essa é fácil. A fake news é que o político X tem uma ponte que ele não tem. Parece, né? Mas não é. A ponte, ela é como se fosse o formato da casa, a localização, a quantidade de portas, de janelas, de sacadas. A informação que foi comunicada com essa postagem não é a ponte. Afinal de contas, poderia ser uma creche, poderia ser um conjunto habitacional, poderia ser qualquer construção. E a informação permaneceria a mesma. O conteúdo dessa fake news, dessa informação, é que o político X tem obras, mentem que ele não tem, mas a população que está ao lado dele faz aparecer a verdade que está sendo escondida. Quer ver de novo? Olha só. Tá aí, né? Estão dizendo que o político X não tem obra, não é mesmo? Não dê ouvidos a eles, político X. Continue com o bom trabalho daí, que a gente cuida daqui. Deus abençoe o senhor. Bom, depois que a gente vê, não dá para desver. E agora, qual é o conteúdo da segunda postagem? Qual é a informação que está sendo comunicada? O político X faz com que as pessoas que estão agindo errado tenham de fazer o certo. Ou seja, o político X faz com que as pessoas tenham que agir certo. O político X age de forma correta e faz com que as pessoas que fazem errado tenham de fazer certo. E o que acontece quando a gente junta essas duas informações, essas duas postagens? Nós temos que o político X é um homem correto, que faz as coisas, faz com que as pessoas que agem errado tenham de agir certo, e as pessoas que fazem errado mentem e prejudicam o político X, escondendo a verdade, para que as pessoas não saibam que o político X é bom, mas a população que está ao lado do político X faz aparecer a verdade que está sendo escondida. Essas informações, essas evidências que foram forjadas, elas são exatamente isso. Evidências forjadas. Mas o que essas evidências forjadas estão fazendo? Bom, elas estão forjando que o político X tem obras, quando ele não tem. Elas estão
falseando a realidade. E elas estão dando veracidade para coisas que são falsas, convencendo pessoas de que coisas que não são verdadeiras seriam, na verdade, verdadeiras. Então, nós poderíamos colocar assim: as fake news são evidências forjadas para falsear a realidade, convencer pessoas de que coisas reais são, na verdade, falsas. Percebe quando o jornalista produziu aquela reportagem? Ela estava dizendo a verdade. O político X não tinha separado dinheiro, verbas para obras, para realizar obras na cidade, no município ou na região. Aquele vídeo que eu forjei, aquela evidência que eu forjei, ela servia para falsear a realidade, convencer pessoas de que aquilo que é verdadeiro, que é o fato de o político X não ter obras, seria falso. Percebe? Falsear a realidade, convencer pessoas de que coisas que são reais seriam falsas, forjar evidências para falsear a realidade. Mas, ao mesmo tempo, também são evidências para dar veracidade para coisas falsas. O político X não tem aquela ponte não foi criada por ele, não foi construída por ele. Assim, essa evidência forjada também dava veracidade para uma coisa falsa, porque o político X não tem obras. Então, quando eu forjo essa evidência, eu estou dando veracidade para uma coisa que não é real. Percebe a construção dessas postagens? O político X não era um homem correto que estava sendo prejudicado porque fazia os outros fazerem certo e impedia eles de fazerem as coisas erradas. Mas essas informações eram entregues, fornecidas. Tu percebeu as legendas nas postagens? Elas faziam referência ao conteúdo, né? Elas apontavam para o conteúdo. Compartilhe a verdade que eles não mostram. Tu percebe que no vídeo, quando o meu personagem gravou aquele vídeo, ele não gravou um vídeo dizendo: aqui estão as provas, os documentos de que o político X realizou as obras, ele tem a obra 1, a obra 2, a obra 3 e um monte de obras. O que o meu personagem fez foi dizer: está aí, ó. Estão dizendo que o político X não tem obras. Percebe que o que eu disse insinua, sugere que aquela ponte é do político X. Mas eu não disse diretamente que aquela ponte era do político X. Mas isso estava junto, estava implícito no que estava sendo informado. Percebe a segunda postagem? Aquela de obrigar a devolver o dinheiro, em que eu escrevi: agora está explicado. Percebe como essas informações vão se costurando umas nas outras e fazendo sentido entre si? Percebe como essas informações não são ditas diretamente? Ninguém subiu sobre uma mesa e disse: o político X é um homem correto, que tem obras, tem realizações, é um homem correto. Não. Essa informação foi entregue, foi fornecida de forma indireta, foi comunicada de forma indireta, foi sugerida, foi insinuada, foi entregue, foi consumida. Essas informações foram assimiladas pelas pessoas que foram consumindo. Mas deixe eu apresentar um outro exemplo, com alguns outros elementos. Imagine que um grupo de cerca de 20 pessoas que talvez goste de pegadinhas se reúna com um propósito específico. O seguinte, eles criam blogs, sites de texto, e lá contam como os alienígenas, na verdade, mandam no mundo, como os alienígenas estão entre nós e que os estados e países não podem contar para a gente, porque senão a gente não aguentaria e ficaria todo mundo confuso e entraria em um caos e tudo mais. E que, na verdade, eles escrevem também, os alienígenas mandam em todo o mundo e que os humanos jamais foram em foguetes, em nada disso é verdade, é tudo mentira. O humano nunca foi ao espaço, nem à Lua, nem a lugar nenhum, porque os alienígenas não deixam. E também forjam matérias nas quais eles falam com alguém que teve contato com os extraterrestres e que essas pessoas tentaram falar com as autoridades e avisar os jornalistas,
mas eles nunca publicam essas notícias, essas matérias, porque eles não podem contar a verdade. E os jornalistas recusam a contar. Sempre que tem um acontecimento meteorológico, eles dizem que é, na verdade, um desses atos dos alienígenas. E que os professores universitários, eles mentem também, dizem que é uma coisa de física, é um fenômeno só para abafar o caso. Sempre que tem algum tipo de fenômeno geológico, qualquer coisa que a gente, com a nossa formação normal, não profissional, não seria capaz de identificar, de saber, e ficaria em dúvida, sem saber o que aconteceu. Esse grupo, eles vão compartilhando, tentando em diversos lugares. E em alguns, as pessoas vão consumindo mais, identificando algumas regiões nas quais esses conteúdos são mais assimilados. Sempre tem uma pessoa ou outra que vai compartilhando. Sempre tem gente que vai fazendo parte desses grupos que contam essas histórias, produzem essas informações. E essas pessoas vão compartilhando, às vezes como um caso de curiosidade, e às vezes mais de forma convicta mesmo. Não tem exatamente um grupo grande de pessoas que consomem. É no máximo, sim, num país grande, penso numa população de centenas de milhões de pessoas, é no máximo umas 20, umas 50 mil pessoas que consomem mais ou menos. Eles não apenas escrevem nos seus blogs, mas também têm contas em redes sociais. Vão produzindo vídeos, conteúdos, onde esses personagens, aqueles que ficam na frente das câmeras, vão reproduzindo, contando essas histórias, apresentando elas com imagens, que eles decidem o próximo passo. Eles fazem um daqueles passeios turísticos a uma plataforma de lançamento de foguetes. E ali, um deles se afasta do grupo, dizendo que vai só gravar um vídeo, fazer uma foto, uma coisa sem importância. E o guia turístico não se importa, deixa ele ali aproveitando. E o espaço é bem aberto, é vasto, então não tem problema. Nesse vídeo, o rapaz diz o seguinte: pessoal, é tudo mentira. Eu tô gravando, eu tô aqui na plataforma, tá vendo? Olha aqui, ó. Não tem foguete nenhum sendo lançado, vocês estão vendo? Eu tô aqui agora, não sei quanto tempo eu vou continuar aqui. Eu tô nessa transmissão ao vivo aqui com vocês. O quê? Se você está aí mesmo, leia essa mensagem. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, eu tô aqui, é de verdade mesmo. Eu tô aqui nesse momento. Aqui não está tendo nenhum foguete. Todas as emissoras estão transmitindo esse lançamento do foguete. Mas não é real, não é verdade. O que vocês estão escrevendo aí? Se é verdade que tu tá aí agora ao vivo, leia essas palavras: azul, chocolate, marrom e lanterna. Eu tô lendo, Caeiro. Eu tô lendo aqui tua mensagem. Eu tô aqui, é de verdade, gente. É de verdade. Eu não sei quanto tempo eu vou continuar aqui, porque eu não era para eu ter conseguido passar. Eu vou ter que desligar a transmissão agora. Pessoal, não é real, é tudo mentira. O vídeo encerra. Este, obviamente, não era um dia de lançamento de foguetes. Era apenas mais um dia normal. Só depois, muitos meses mais tarde, é que, mais de um ano, que haveria de verdade um lançamento de foguete. Num dia em que realmente tem um lançamento de foguetes, quando vai ter o lançamento, o canal desse grupo faz uma transmissão supostamente ao vivo e coloca esse vídeo que já foi gravado. Enquanto esse vídeo está rolando, o amigo faz uma conta falsa com o nome Augusto dos Anjos e, alguns momentos antes dele falar a frase, escreve: Ah, se tu tá aí mesmo, lê essa mensagem. E a outra pessoa, o Alberto Caeiro, também, alguns instantes antes, escreve essa mensagem. Dentro desse chat do vídeo, tem um monte de gente ali falando. E esses amigos que também estão no chat vão escrevendo assim: Ah, eu não acredito que ele esteja ali de verdade. Tenho certeza que ele não vai ler essa mensagem aqui. E as pessoas ficam em dúvida também. E as outras pessoas que estão ali no chat também acham muito estranho, mas não conseguem entender. As pessoas que estão assistindo ao vídeo e acompanhando o chat enxergam pessoas duvidando, desconfiando,
escrevendo que não acreditam e fazendo uma pergunta, como que testando. E enxergam logo depois a pessoa que está naquele lugar, mas que não tem nenhum foguete ali, lendo a mensagem que foi posta ao vivo mesmo. Depois que o jovem lê as mensagens e diz mesmo, a pessoa escreve: Meu Deus, é verdade, então ele realmente está ali. As pessoas que estão no chat e não fazem parte dessa tramóia enxergam pessoas dentro do chat, desconfiando, entrando em contato, testando a pessoa do vídeo ao vivo, a pessoa reagindo como sendo ao vivo, instantaneamente, e depois essas pessoas que estão no chat conversando com elas também, nesse instante ao vivo. E elas passam a ficar com muitas dúvidas e muitas ficam convencidas, porque elas não sabem como é possível. Se a pessoa acabou de falar comigo ao vivo aqui no texto, no chat, e falou com uma pessoa, com um homem, e ele respondeu ao vivo também, então só pode ser ao vivo. Mas como que é possível? Como é possível que ele esteja ali naquele lugar da plataforma que ele mostrou no vídeo, se os outros canais estão mostrando o lançamento do foguete? Esse vídeo, depois de cair, fica disponível na plataforma, junto com o chat, e vai ser compartilhado. A pessoa que encontrou esse vídeo, ou seja, a pessoa que foi encontrada por esse vídeo, que teve esse vídeo posto na sua timeline, no seu grupo, nas suas redes sociais, vai ver mais vídeos, vai procurar por mais vídeos dessa mesma conta, desse mesmo assunto, e vai encontrar os outros conteúdos, as outras informações dessa mesma natureza. E essas outras postagens e informações vão dar uma explicação. Lá, a pessoa vai encontrar perguntas como: por que só pessoas com certo cadastro, registro, podem filmar lá dentro, quando tem o suposto lançamento? Por que eles não querem que as pessoas saibam o que tem lá? Vocês já perceberam como são sempre os mesmos que divulgam e noticiam e podem cobrir esses lançamentos? Dentro desses grupos e desses blogs, né, sites de texto, a pessoa vai começar a consumir e cogitar uma série de informações que possuem coesão entre si. A coesão é essa realidade na qual os alienígenas mandam no mundo e os humanos jamais foram ao espaço. Junto com esse conteúdo, a pessoa vai encontrar também documentários que sugerem que construções na Terra não foram, na verdade, de seres humanos, mas dos alienígenas, e que eles estão aqui há muito tempo. Nesses blogs, nesses sites, eles buscam produzir informações em que as autoridades nos assuntos, por exemplo, os cientistas, os médicos, as autoridades políticas, todos eles estão juntos e todos eles mentem e escondem a verdade. Então sempre tentam descredibilizar essas figuras. As figuras que podem contar para as pessoas que não é verdade. E conforme a pessoa vai consumindo essas informações, ela vai se sentindo mais convencida. Conforme a pessoa não vai sabendo explicar por que é que não é verdade, como que não é verdade, ela vai ficar apenas com aquelas informações que apontam para isso. Um grupo de amigos estava numa dessas cidadezinhas que consome mais essas informações. E estava no bar principal da cidade, que estava transmitindo exatamente na hora o lançamento. E foi nesse momento que, quando eles estavam sentados lá, alguns desses amigos pegaram o telefone e mostraram: olha aqui, ó, isso aí não é real, isso aí não é verdade. E as pessoas nesse bar fazem parte dessa cidadezinha que consome mais essas informações. Já tinham escutado pessoas comentando sobre isso, sobre alienígenas e sobre como essas coisas eram falsas e como eles escondiam a verdade da população sobre esse assunto. Então, para eles, não era algo muito estranho. Foi, na verdade, uma informação, mais uma, que é ao encontro dessas que eles já tinham. Agora, então,
Analisando o vídeo que foi produzido da suposta transmissão ao vivo, a gente identifica que ele faz uma coisa bastante específica. O que esse vídeo faz é forjar uma evidência para falsear a realidade, convencer as pessoas que estão consumindo de que uma coisa que é real, que é verdadeira, seria, na verdade, falsa. O vídeo diz que o lançamento não está acontecendo, é mentira. Mas quando faz isso, não está apenas dizendo que o lançamento não está acontecendo, está forjando uma evidência de que todos os veículos de comunicação que estão transmitindo estão enganando as pessoas. E, ao mesmo tempo, está fornecendo uma evidência de que ele está fornecendo a verdade que está sendo escondida, que é conduzir as pessoas a consumir as suas informações, como aquelas informações que estão sendo escondidas, que não querem que as pessoas saibam. Os textos, as matérias escritas, assim como os vídeos, funcionam também como evidências forjadas para dar veracidade para coisas falsas. Convencer pessoas de que coisas que são falsas, não são reais, seriam, na verdade, coisas verdadeiras. Fazendo isso, seria possível, então, ir substituindo as informações que são verdadeiras, as informações reais da realidade, as informações que são espontâneas e legítimas, orgânicas do mundo, por informações fabricadas, pré-fabricadas. Imagine as pessoas consumindo essas informações e, com o tempo, descartando informações que são verdadeiras e deixando de acreditar em informações verdadeiras que estão sendo fornecidas, porque vão ser interpretadas como as informações que eles querem que a gente tenha, e não as informações verdadeiras. E a pessoa vai entender que ela já sabe quais são as informações verdadeiras. Toda vez que a pessoa assistisse um documentário sobre construções arquitetônicas antigas, a pessoa suspeitaria, porque ela já viu naqueles blogs, naquelas páginas, que parece que na verdade quem construíram foram outros. E toda vez que a ciência diz que não tem uma resposta para alguma coisa de construção, por exemplo, a pessoa já sabe a resposta. Toda vez que o noticiário apresenta um fenômeno meteorológico, a pessoa já sabe que na verdade não é. Esse grupo, além de ganhar, por exemplo, engajamento e dinheiro com monetização de vídeos e plataformas, ganha o poder de influenciar pessoas. Imagine esse grupo indo em um evento de uma faculdade de arqueologia e fazendo uma bagunça, dizendo: exigimos que vocês digam a verdade, nós já sabemos. Os professores e as pessoas não entenderiam o que está acontecendo. E seria noticiado no jornal da cidade. Todas as pessoas da cidade teriam acesso a essa manchete. O grupo causa tumulto em curso e exige que seja dita a verdade. Quem lê aquela matéria vai dizer: mas do que eles estão falando? E alguém vai dizer: parece que os professores universitários estão mancomunados para produzir uma explicação sobre a realidade que não é verdadeira e que querem convencer todo mundo dessa explicação. Mas essa explicação é mentira e esse grupo sabe a verdade. Ele está contando para as pessoas a verdade. E quem escuta esses boatos que vão indo de boca em boca, uma pessoa que vai contando que soube, a pessoa vai ficando em dúvida, não sabe muito bem, que a pessoa encontra, é sempre um conjunto de informações que faz referência umas às outras e que se explicam. Enquanto o conhecimento de cada uma das áreas é rico e complexo e requer muita habilidade para compreender, essa explicação de que o mundo é comandado por alienígenas e que não querem que a gente saiba é muito simples de se compreender, de acessar. É muito fácil. Não é necessária qualquer habilidade, qualquer estudo, absolutamente nada. Qualquer pessoa conseguiria assimilar. Agora imagine quantos outros campos seria possível utilizar: meteorologia, arqueologia, história, geografia. É possível implicar uma série de cursos, de informações e de campos dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade que é extremamente simplista, do
Cada campo é extremamente complexo e trabalha de forma sofisticada com pensamentos, raciocínios e análises, essa explicação é extremamente fácil e simplista. Ela é também convidativa, porque dá para a pessoa que consome a sensação de que ela sabe algo que os outros não sabem. E dá a ela a ideia e a sensação de que ela não está sendo enganada. Imagine uma construção de uma casa, por exemplo, em que de repente começam a ser inseridos outros tijolos e que se começa a construir outros elementos da casa utilizando estes outros tijolos. No meio dessa construção, se avisa que, na verdade, os tijolos é que estão com problema, que são falsos. E se desmonta aquilo que já foi construído com os primeiros tijolos, os orgânicos, os reais e os verdadeiros, para começar a construir tudo a partir dos novos tijolos. Ao fim da construção, a pessoa poderia viver em uma casa construída inteiramente com estes outros tijolos. Quando a gente pensa em fake news, a gente normalmente associa com internet, computador e celulares. Mas como a gente pode perceber, esses são apenas alguns instrumentos utilizados para perpetuar, para disseminar essa estrutura das fake news. Instrumentos para otimizar o funcionamento. Mas nós, no Brasil, já conhecemos as fake news muito antes do tempo da internet. Na verdade, a gente já foi impactado e já teve a nossa história alterada por causa das fake news. Tu já deve ter escutado falar no Plano Cohen, um documento forjado pelo capitão Mourão Filho, que dizia que um grupo de pessoas da Pessoa 1 iam saquear, criar o caos e iam tirar a vida de líderes civis e militares. Um absurdo. O capitão Mourão Filho, junto com o general Álvaro Mariante, sabiam que esse documento não era verdadeiro. E entregaram para o general Góes Monteiro, que também sabia que não era. O general enviou esse documento, o apreendido, para as autoridades militares de todo o país. E então deu testemunho da sua veracidade em rede nacional, no programa de rádio Hora do Brasil, no dia 30 de setembro de 1937. O cenário era gravíssimo. Ficou claro que não poderíamos ter as eleições de janeiro de 1938 diante destas circunstâncias. E pouco mais de um mês depois, em 10 de novembro de 1937, o Congresso foi dissolvido. Fechado. E pouco mais de um mês depois, em 10 de novembro de 1937, o Congresso foi dissolvido. Fechado. E iniciou-se a ditadura do Estado Novo. Só em 1945 que eles foram admitir que aquilo era forjado e não é nada daquilo era real. Mas bom, agora já estava feito. E em 1964, diante do perigo que a Pessoa 1 trazia para a empresa, os militares foram solicitados a salvarem o Brasil. E eu não preciso dizer que o então capitão Mourão Filho, agora general Mourão Filho, estava nas ruas do Rio de Janeiro com seu tanque. Logo nos primeiros dias da ditadura militar, no quarto dia, para ser mais preciso, o tenente-coronel da Aeronáutica, Alceu de Alcântara Monteiro, foi a óbito, baleado. Em 1961, ele havia se recusado a bombardear o Palácio Piratini, onde estava Leonel Brizola, na campanha da legalidade. Mas esse salvamento era apenas uma questão emergencial. Ocorreriam as eleições em 65, não precisavam se preocupar. Mas as eleições, elas acabaram não vindo. Nem em 66, nem em 67. E quando começaram a surgir as exigências, as demandas da população para que cessasse esse período de exceção,
Então, começaram a surgir atentados da pessoa 1, do grupo da pessoa 1, provando para as pessoas, para a população, que era muito perigoso o cenário e que precisariam dessas pessoas capazes de salvarem elas. Mais um pouco no poder para proteger. Em 25 de julho de 1966, houve um atentado ao aeroporto Guararapes. Em dezembro de 67, dinamites foram roubadas. Em 16 de janeiro de 68, houve o roubo de armas. E explosões aconteceram de 10 de maio a 19 de agosto de 1968. Teve a tentativa de explosão do gasômetro e dinamitar a represa. Explosões essas, atentados, que comprovavam que o grupo da pessoa 1 era muito perigoso e que, portanto, não deveria ser permitido que simplesmente abríssemos, porque todo mundo estaria em perigo. Em 75, o general ditador Geisel disse que a abertura seria lenta e gradual, no mesmo ano do assassinato de Herzog, que também foi forjado como um óbito causado a si mesmo. Apenas entre 1979 e 1981 foram forjados 40 atentados. Em 1981, quando a ditadura militar já chegava ao seu fim, surgiram novas evidências de que o grupo da pessoa 1 era perigoso e que, portanto, as pessoas não deveriam aceitar o fim do governo das pessoas que tinham salvo elas. Um outro exemplo de evidências forjadas de fake news é o atentado Rio Centro. A bomba explodiu. Os militares da ditadura fizeram uma investigação, na qual chegaram à conclusão, obviamente, que alguém teria passado, jogado a bomba no colo do militar e causado esse atentado terrível contra o governo dos militares. Estão corretos? Estão bons? Mas o que eles não contavam é que tinha uma outra bomba no banco de trás. E isso não combinava com a versão. O próprio responsável original pela investigação contou que foi pressionado. Então nós temos um exemplo de evidências forjadas. Primeiro, para falsear a realidade. Ou seja, forjar a evidência de que os seus adversários políticos, aqueles que não queriam a ditadura dos militares, eram pessoas muito perigosas e tinham jogado uma bomba nos militares. Primeiro, uma evidência para dar veracidade para uma coisa falsa. E depois, forjar um documento, uma fala, um testemunho do próprio responsável militar pela investigação, de que, na verdade, eles seriam as vítimas. É importante pensar estas informações como evidências consumidas pelo público. São evidências para o público que consome essas informações. O objetivo era convencer a população de que os adversários do regime ditatorial militar eram pessoas más, terríveis, e que a bomba que seria colocada teria sido colocada por eles. Quando a bomba explodiu, mais uma vez recaiu sobre esse grupo de pessoas que seria muito terrível, que na verdade teria jogado a bomba neles. O mesmo aconteceu com as torturas, os desaparecimentos, também os óbitos produzidos pelos militares, em que sempre tinha algum médico, alguma pessoa disposta a colaborar para dar um atestado de óbito, dizendo que a pessoa se engasgou, teve uma embolia pulmonar. E é claro que quando a gente exuma o corpo, desenterra e faz uma análise, a gente percebe que existe um buraco na nuca. O que nos mostra que essas versões forjadas eram, na verdade, para falsear a realidade. Em 79, quando o diplomata José Jobim estava prestes a publicar no seu livro o caso de corrupção na hidrelétrica, ele não sobreviveu. Mas é claro que naquele tempo
o consumo de informações era muito diferente. As pessoas consumiam, por exemplo, os cinejornais nos cinemas. Filminhos, pequenos documentários de mais ou menos 10 minutos que passavam antes das sessões dos filmes que as pessoas iam assistir. Nos anos 70, a população aproximada do Brasil era 99 milhões. Em 1975, o Brasil tinha mais de 3.000 salas de cinema. E o Brasil tinha cerca de 4 milhões de televisores, que atingia mais ou menos umas 25 milhões de pessoas. Esses cinejornais, antes das sessões, contavam para as pessoas sobre os perigos da pessoa 1, do grupo da pessoa 1, e também como estava tudo indo muito bem e não havia qualquer problema acontecendo. Claro, só alguns casos de pessoas 1 criando confusão e cometendo crimes. Naquele tempo, as pessoas precisavam ir até a informação. E o mecanismo de censura era eficiente naquele tempo. Bastava aos censores, os representantes, irem lá e decidirem o que podia e não podia ser impresso. Bastava que os veículos de comunicação não apresentassem os crimes da ditadura militar. E elas não seriam consumidas em lugar nenhum. Mas os tempos mudaram bastante. E agora, as pessoas não precisam ir até lá para consumir o cinejornal. Hoje em dia, basicamente, toda pessoa carrega consigo um dispositivo de recepção de informação. Por isso, a censura não é mais um elemento necessário para manter as pessoas dentro da ditadura militar. Com o meio de propagação de informações, é possível fazer com que as pessoas desejem a ditadura militar. A segurança contra aqueles maus que querem prejudicar. O grupo da pessoa 1 que quer fazer mal para a empresa. Mas para não parecer que eu estou falando mal dos nossos militares, eu gostaria de mencionar 2 militares exemplares. O primeiro, o capitão Sérgio Macaco, era um paraquedista que recebeu a missão de jogar bombas e realizar um atentado para responsabilizar o grupo da pessoa 1, mas ele se recusou. E o segundo militar é o tenente-coronel Marcelo Pimentel. Foi por meio dele que eu descobri que o Estatuto dos Militares diz no seu artigo 28 que o sentimento do dever, pundoror militar e decoro impõe a observância dos seguintes preceitos da ética militar: abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. A. Em atividades político-partidárias. Isto significa dizer, se a gente encontrar um militar inativo na política, se apresentando com sua designação hierárquica, por exemplo, capitão, major, tenente-coronel, coronel ou general, esta pessoa está desrespeitando as Forças Armadas. Ela está desrespeitando o nosso país e a nossa população. Essa pessoa está enganando a população, fazendo ela acreditar que ele está ali em nome dessa instituição, quando, na verdade, não é permitido. O que ele está fazendo é vedado e é um desrespeito à ética militar. Está expresso de forma bastante clara na relação das transgressões militares. 9. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no Estatuto dos Militares. A gravidade das transgressões aumenta com a sua designação hierárquica. Mas é claro que o problema seria muito mais grave se a gente, por algum acaso, encontrasse militares inativos se apresentando na política com suas designações hierárquicas, seja em falas ou em congressos, em ambientes políticos ou não políticos, em redes sociais, em qualquer lugar. Seria extremamente grave, não apenas porque esses militares inativos estariam fazendo uso das suas designações para conseguir algum tipo de vantagem
por exemplo, no campo político. Mas seria grave porque eles só poderiam estar fazendo isso se não estivessem sendo punidos, de forma que parassem de desrespeitar as forças armadas e a ética militar. E a gravidade está no fato de que está expresso também no artigo 28 que se deve obedecer e fazer obedecer aos preceitos da ética militar. Ou seja, o cenário seria extremamente grave, porque nós não teríamos apenas militares inativos desrespeitando as forças armadas, a ética militar e a população brasileira. Mas esses militares antiéticos só poderiam desrespeitar a população, o país e as forças armadas com a ajuda de militares da ativa, em cargos fundamentais, em cargos de comando. Tu já imaginou? Se nós tivéssemos militares inativos na política, se apresentando com suas designações hierárquicas em todas as áreas militares, as Forças Armadas são fundamentadas em dois princípios: a hierarquia e a disciplina. Disciplina é o respeito às normas e às leis. Tu já imaginou se os militares dos outros países olhassem para cá e vissem isso acontecendo? Eles pensariam: eles não respeitam nem a lei. E se nesse cenário a população do território estivesse com seus dispositivos de recepção de informação, consumindo informações que fazem com que elas não saibam o que é real e o que não é, como se estivessem no meio de uma guerra, sem saber o que é verdade. E encontrassem um cenário no qual um grupo de pessoas quer acabar com a religião delas, quer impedir os seus templos de existirem, a sua fé de ser professada, quer tirar a casa delas. Que o grupo da pessoa 1 quer tirar a pureza das crianças, quer legalizar atividades de adultos, atividades hediondas com crianças. Que o grupo da pessoa 1 é amigo dos criminosos, quer soltar todos os criminosos. O grupo da pessoa 1 admite que é corrupto, é a favor da corrupção, diz que não tem problema. A pessoa consome, ela viu, ele disse que não tem problema roubar se for para tomar uma cervejinha. Se as pessoas consumissem informações falsas, informações que não são nem verdadeiras e nem falsas, e algumas informações que são verdadeiras, construindo um cenário no qual aquilo que é mais importante para ela está sendo ameaçado pelo grupo da pessoa 1. Mas um grupo de pessoas se apresenta dizendo que está vendo o que está acontecendo e que vai denunciar, não vai permitir que os bons valores sejam perdidos. Um grupo que é a favor das coisas corretas. E já imaginou se dentro desse cenário de confusão de informação, a população elegesse um governo de militares adeptos e favoráveis ao regime militar? E se a gente perguntasse para eles sobre a ditadura militar, eles diriam: não, eles salvaram a empresa. Pediram que eles salvassem a empresa. Porque eles eram as únicas pessoas capazes de impedir a pessoa. Se a gente perguntasse para eles, questionasse sobre o desrespeito à população, às forças armadas e ao próprio país, eles diriam que, mas não é assim uma coisa, não precisa. O que que tem? Não tem nada demais. Disciplina e hierarquia. E a população, consumindo essas informações falsas, nem verdadeiras, nem falsas, e algumas verdadeiras, acreditariam que os únicos que são capazes de colocar ordem, as únicas pessoas com a ética necessária para colocar ordem nesse caos, dessas pessoas que são contra as coisas corretas, são essas. Já imaginou se a gente encontrasse uma campanha política com musiquinha, jingle político, o major do povo, o capitão do povo, o general do povo? Se a gente encontrasse um panfletinho dizendo vote general para deputado, general para vice-presidente,
É, seria extremamente grave. Já imaginou se esse conjunto de informações fosse descredibilizando as universidades? As pessoas capazes de explicar para as pessoas por que aquilo é falso, fosse descredibilizando os cientistas? As pessoas iriam consumir informações que dizem que está tudo errado. A corrupção e o mal estão por toda parte. Mas tem um grupo que pode resolver isso. Um grupo com ética, que não é igual a esses que querem acabar com Deus, com a pátria e com a família. Mas voltando para o caso do seu João, que consumiu aquelas informações e agora entende algo e vai buscar novas informações, vai interpretar a realidade a partir desse novo conhecimento que ele adquiriu, dessa verdade sobre a realidade que está sendo escondida. Quando ele quiser saber o que mais ele não está sabendo, o que mais não está sendo mostrado, ele vai encontrar grupos nos quais essa mesma realidade vai estar sendo fornecida. Ele vai encontrar mais informações que corroboram, que constroem e que fazem parte dessa realidade. E o mais incrível, digamos que o meu personagem vá lá e produza uma outra obra, uma outra coisa. Digamos, imagine, pega uma imagem do político X andando num trem e pega uma imagem de um trem extremamente sofisticado, de primeiro mundo, e coloco ao lado. Eu pego também uma imagem de um mapa e traço uma linha. E escrevo assim: político X inaugurou um trem que vai cruzar o país. É o primeiro trem a fazer tal coisa na história do nosso país. Compartilhe, porque a imprensa não vai compartilhar. Envio aos meus associados, eles compartilham, percorrem os mesmos caminhos, chegam nos grupos, chegam no seu João. Quando o seu João encontrar aquela postagem daquele trem inaugurado pelo político X, ele vai olhar em volta, vai olhar nos veículos de imprensa e vai perceber que essa obra não foi noticiada, não foi divulgada pela imprensa. Mais uma vez, o seu João vai encontrar a realidade confirmando uma coisa que é falsa, que não é real. E assim o seu João vai entrar nesses grupos, vai fazer parte, e ele vai passar a consumir essas informações como uma realidade paralela. Mas que do ponto de vista dele, vai ser a realidade verdadeira, aquela que eles não mostram. E o seu João vai adquirir um desprezo, uma irritação com os jornalistas. Vai habitar uma realidade forjada, que vai ser confirmada em diferentes momentos. Vai interpretar a realidade a partir dessa informação forjada. Vai buscar na realidade confirmações para essas coisas falsas. E agora, dentro desses grupos, o seu João vai continuar encontrando. A cada assunto, a cada acontecimento, haverá uma explicação. Haverá uma costura com o político X e com essa realidade. E quando alguma notícia for negativa ou não favorável ao político X, estas informações serão interpretadas dentro desta realidade, a partir desta realidade. E o seu João vai ter a percepção de que as coisas boas do político X eles escondem. E as coisas ruins eles fazem questão de apontar. Então, as evidências são forjadas para falsear a realidade e para dar veracidade para coisas falsas, de forma a retirar pessoas da realidade, colocando elas numa artificial, em uma forjada, para que, a partir da sua ação dentro dessa realidade forjada, agindo dentro desse ambiente artificial, a pessoa vai favorecer aqueles que são os responsáveis por forjar essa realidade, dando poder, autoridade e dinheiro, expandindo seu poder, a sua autoridade e enriquecendo essas pessoas. Ainda mais.